Vamos lá, hein? Gravando no 3, 2, 1. Gravando. A vida é uma corrida. A vida é uma corrida. Com vocês, Alexandre Rampinelli. Emílio Santana. Estamos aí. Já E falou aí? o nome da banda, né? É, mas não quer cantar, quer ver? Agora. Deu errado aqui, mas vamos voltar, quer ver? A música que era pra tocar. Agora sim. Hoje tá tudo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Já deu pra identificar a voz? Quem vai cantar? Já deu pra identificar quem vai cantar? Então, traz, vamos lá. Quem tá falando? Me lembrou Tina Turner, né? Você tem a segurança, pô, Tina Turner. E quem é que tá fazendo participação especial? Eric Clapton. Muito bem! O nome da música é Cherry na Zapata. Uma música da época do Blind Faith, que foi uma banda que o Eric Clapton tocou, das milhares de bandas que o Eric Clapton teve, né? Ele falou assim, vou fazer uma banda. Aí tocava, se arrebentava, e falou assim, não quero mais, isso aí não. Aí ela fazia outra, com outros caras. E aí? Você hoje, vai pra lá ou vai comigo? Tá com fome, né? Tadinho. Neném tá com fome, tá faminto. igual um gente grande hoje. Neném tá faminto. Muito bem. Excepcionalmente gravando na quarta-feira hoje. Excepcionalmente gravando na quarta-feira. Hoje, quarta-feira, acordei quando eu olhei lá no meu Instagram, eu vi um post que me fez lembrar um assunto legal pra gente gravar hoje. Então, estou trazendo hoje pra gente aqui uma coisa que, em alguma dimensão, é comum na vida do esportista, do atleta, que são as dificuldades de saúde. E hoje eu vou trazer aqui a Red Ass Syndrome, que é uma síndrome metabólica, que são a síndrome da deficiência energética relativa nos esportes. Síndrome da deficiência energética relativa Nos esportes. Isso. Em inglês você vai achar ela RED, RED, que é a sigla para Relative Energetic Deficiency in Sports, e o tracinho S de Sports. Certo? Certo. Depois eu volto no post. Tá. Né? Lá no meio eu volto no post, já entendidos do que é. Devidos conceitos. Dos devidos conceitos, ver a importância do que me chamou a atenção hoje. Então, Alexandre, o COI tem um comitê médico, Comitê Olímpico Internacional, tem um comitê médico que ele fica aí olhando pela saúde dos atletas. Reportes de casos, reportes de uso de substâncias, reportes de casos de doença nas competições. Todos os reportes eles vão juntando no banco de dados e os médicos do comitê vão trabalhando isso. E lá em 2005, a Comissão Médica do COI fez um alerta e estabeleceu um conceito, que era o conceito da tríade da mulher atleta. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Esse conceito lá de 2005, ele fez, dentro desses reportes das atletas, ele procurou, em análise, fazer uma correlação entre as três principais manifestações que estavam afastando ou atrapalhando mulheres atletas que o COI tinha conhecimento, que eram distúrbios alimentares. Sabe o que é distúrbio alimentar? Sim. Ok. Ciclos menstruais irregulares. Ok.
e osteopenia e osteoporose em pessoas jovens e ativas, né? Com essa preocupação, estabeleceram essa tríade e começaram a procurar a correlação. A correlação que eles acharam foi desequilíbrios hormonais. E continuaram pesquisando. Após anos de pesquisa, houve um entendimento de que a causa dessa tríade estava relacionada ao déficit energético. Isso lá em 2005. Isso já mais para frente. Né? Eles foram pesquisando. A pesquisa está rolando. Aí acharam o quê? Isso aí está relacionado ao déficit energético, entre a gestão e o gasto energético, para a manutenção das funções vitais do organismo. Então o que eles acharam? Mediante déficit energético, o corpo ele entrava numa síndrome em que ele escolhia as funções, ele elegia as funções que ele priorizava. Que ele ia designar energia. Com isso, a gente sabe que o hábito faz até uma impressão em DNA, né? O hábito, a capacidade, a atitude mental, o mindset. E cada um estava manifestando déficit energético naquilo que, subjetivamente, ele achava pouco importante. Por exemplo, a mulher. Para a mulher atleta, quer coisa melhor do que não menstruar? Não tem problema de pré-menstruação, de absorvente. Então, né? É um tipo mal que vem para o bem. E aí passa por cima. Inclusive, ainda tem médicos que falam para as atletas que isso aí é natural, é normal da sua condição de atleta, a dismenorreia, que é a cessação da menstruação. E dessa maneira o corpo foi se comportando de maneira anormal, e foi desenvolvendo uma síndrome que aí deu esse nome. E aí em 2014... Recente, inclusive. Assim, anteontem, né? Sim. A gente está falando de COI, se a gente pensar em ciclos olímpicos... Tem 3 ciclos, né? 3 ciclos olímpicos? Vai fazer 10 anos. 24 agora, passamos 20, 16 e 12. Vai completar o quarto ciclo, né? Então, em 2014 surgiu então o RED-S, que é Relative Energetic Deficiency in Sports, que é uma síndrome que eles discriminaram a síndrome como o prejuízo das funções fisiológicas, ou seja, taxa metabólica, função menstrual, saúde óssea, imunidade, síntese de proteínas e saúde cardiovascular, causadas pela deficiência relativa de energia. Ou seja, o corpo despriorizou essas coisas para poder... É uma bilhões. Na verdade, ele despriorizou e começa a entrar numa malfunção, né? Desregula tudo, né? Se a gente pensar no computador, ele entrou no... Caramba, que coisa interessante. E o mais interessante, ele acomete não só profissionais, mas também amadores, e não só mulheres, mas também homens. Isso que eu ia perguntar. É só na mulher ou no homem também? Não, com o avanço das pesquisas, eles chegaram na fonte e aí eles começaram dar fonte para os efeitos, né? E começaram a pesquisar os efeitos da deficiência energética. E aí foram achando várias manifestações da síndrome que, ora, em alguns indivíduos se manifesta em uma ou outra área, em outros já é sistêmica, de acordo com o tempo que vai se passando e não vai se tomando uma providência. Inclusive, sem saber da possibilidade da síndrome, começa a tratar isoladamente as consequências, né? As manifestações. Tá com princípio de osteoporose, toma cálcio. Isso. Não sei o quê, pá. E aí, essas coisas estão vendo uma solução para isso, estão reinventando, porque aí você vai ter que reinventar, quebrar alguns paradigmas no esporte, nos treinamentos, para isso poder entrar
normalização, Então, né? acho que antes da gente entrar nessa parte, deixa eu só relatar aqui quais são todas as manifestações que até agora eles acharam em relação a BRAD-S, que é deficiência imunológica, deficiência gastrointestinal, deficiência cardiovascular, deficiência psicológica, relativa ao crescimento em atletas mais jovens, impacto hematológico, que é a oposição do sangue, no metabolismo, no fluxo menstrual, na densidade óssea e na parte endócrina, que é a secreção hormonal. Uhum. Tá? Muitas vezes, essa síndrome ela começa com fadiga, preocupação alimentar, ou seja, você vai tendo os probleminhas, fadiga. Aí, só que o que você faz? Não, eu não posso comer determinado, não posso aumentar a minha ingestão, porque eu vou entrar num peso, ou vou entrar numa aparência que não condiz com o meu estado, isso vai atrapalhar, e aí mantém a restrição alimentar, a gente tem que deixar sempre no centro assim, ó. Há uma determinada restrição alimentar na mentalidade nutricional dos atletas em geral. Sempre está restringindo alguma coisa. E aí, à medida que os sintomas se apresentam, soluções simples que seria mudar o regime alimentar para fornecer energia para os sistemas que estão pifando, são remediadas com outras sugestões. Por exemplo, fadiga. O atleta normal amador, profissional, começa a ter uma fadiga, 1, 2, 3, 4, 5 dias de fadiga, o que ele faz? Energético. Cafeína. E tudo que é ina. Tudo. Aí bota pimenta, gengibre, não sei o que lá, acelerador de metabolismo. Isso. Para açúcares também, na parada. Só que aí ele não investe na energia que ela vai resolver a fadiga. Ele trata o sintoma, como se a fadiga fosse só um fenômeno... Uma noite mal dormida. Neuromuscular, que é mais ligado à parte neurológica. Aí, se não, vou atuar com o estimulante que vai cessar a fadiga. Quando o déficit energético também gera fadiga, né? Na verdade, o déficit energético ele gera fadiga primeiro, a fadiga, do que a falta de elementos químicos que são neurotransmissores, que é o que a gente busca mais ou menos nos estimulantes, que são a melhoria do neurotransmissor, né? E aí começa com resfriadinho, você treinou demais, tá um resfriado. Aí em vez de ir lá e mexer na parte nutricional e dar aporte de energia, você vai lá e toma remédio antigripal e continua treinando, né? Resfriado, fadiga geral, digestão lenta ou problema de digestão. Tem gente que tem digestão lenta, tem gente que tem diarreia. E isso é por causa de desbalanço energético, mas vai tratando como uma coisa isolada. Mais adiante, pode ter tosse crônica, corrimentos nasais que nunca cessam. O cara está sempre fungando. A vida inteira, fungando, né? Já é uma coisa natural. Igual eu, quando eu fico muito cansado, muito exigido, eu tenho uma sinusite posterior que ela chega junto. Se eu achar normal conviver com essa manifestação, se não, é porque eu estou treinando muito, continuo treinando, continuo convivendo, aí tomo remédio. Só vai desregulando mais. Você só vai exigindo cada vez mais a amenorreia e a aceitação pronta da amenorreia, que é a cessação da menstruação. E aceitar isso como um fator normal, como um fator que é um quadro condizente com o nível de preparo, o nível de esforço. Tem muito médico que acha isso natural ainda. Conviver com isso vai gerando, né, vai gerando uma exposição a um quadro metabólico que você vai forçando a máquina.
Depois, você entra numa síndrome e você não consegue voltar. É igual tem gente que tem diabetes provocada pelo regime alimentar. Come tanto doce, tem tanta resposta insulínica. Ela tá sempre, quando você tira o doce, a insulina está sempre nos altos e você está todo lascado. Todo lascado. E aí você entra numa disfunção de produção de insulina, aí entra na diabetes. Se a gente vai forçando, é igual também o sal para o cara que é hipertenso. Não, a minha hipertensãozinha é muito pouquinho, eu vou continuar tomando sal. Ele está sempre forçando a barra, sempre forçando a barra. Aí entra numa síndrome, numa condição que começa a tornar irreversível, ou muito difícil de reverter, né? E aí, sempre balizada pela restrição alimentar ou pela pretensa necessidade de fazer restrição alimentar para controlar a maneira como se vê no espelho ou o peso corporal mediante esforço. A gente sabe que os atletas minimamente conhecedores de preparo físico têm uma relação de potência relativa para o peso corporal. Então, você está sempre, se você não consegue diminuir meio quilo, você vai ter que aumentar a potência lá para carregar a tua carga. Quilo a mais. Isso. E aí a gente está sempre com um quadro aí de restrição alimentar permeando essas manifestações. E finalmente uma queda na performance que você já não consegue restituir. Porque você está com tantos abalos sistêmicos na parte metabólica e fisiológica que você não consegue pontuar uma ação para poder resgatar, e aí finalmente uma performance que já não era essa maravilha, ela tem um despencamento aí clamoroso. Alguma relação disso com o overtraining? Tem uma relação de que o overtraining é um acontecimento, né? Que você faz um procedimento e ele retrocede. Digamos pontual. Assim. É pontual. Ele tende a ser pontual se você detecta e manobra ele. Entendi. Mas acontece alguma coisa relativa a essa síndrome energética. O overtraining é uma manifestação de síndrome energética, só que ele é pontual. Você consegue resgatar do overtraining. Entendi. A síndrome, ela já não é uma coisa que você consegue rapidamente retornar. Você já está com um problema ali instalado e que você tenta manobrar ele, vai pontuando ações, mas ele não tem uma ação imediata e nem tem um resgate rápido. Síndrome é muito forte, né? Síndrome é muito forte. E é sempre multifatorial. Síndrome é muito forte. São sempre muitos fatores envolvidos. Existe uma confusão que se faz, que é forçar-se além dos seus limites, que é uma natureza do esporte. Você vai ter que estar beliscando o limite, mas existe uma confusão entre isso e você nunca se admitir uma fraqueza. Então, se você nunca é fraco, nunca tem uma fraqueza, você nunca cede ao descanso, a uma boa alimentação. Isso é difícil, hein, Você cara? confunde. Mas isso é difícil. O quê? É uma linhazinha muito tênue. É uma linha muito tênue entre você forçar o limite e saber que isso vai ter uma repercussão, que é uma fraqueza. E você identificar que não é o seu limite e de repente seja a sua fraqueza. Não, veja bem, a fraqueza que eu falo eu dei um regaço no final de semana, segunda-feira eu tô quebrado. Vou ter que mexer no treino, vou ter que mexer na minha nutrição, entendeu? Tá. Aí, não tô fraco não. Entendi. Eu nunca tenho fraqueza, tô sempre limite, tô sempre empurrando o limite. Tô sempre inteiro. Tô sempre inteiro, tô sempre treino, só cansei na hora, no outro dia... Não, fui mal na prova, mas é assim mesmo, foi um dia ruim, amanhã tô metendo bala. Entendi. Sabe, quando você não admite alguma fraqueza, e é uma coisa que é uma
uma coisa cotidiana nossa. Sim. Performance é igual disposição emocional. Toda vez que você bate lá em cima, você vai bater lá embaixo. Não vai ter jeito. Você tem uma repercussão. Algum aspecto vai cair, você vai precisar balancear para... São os pratinhos, né? É o equalizador. Se você... Cara, se você entrar num laboratório de som e você forçar um grave, você vai baixar um agudo. Sim, ele vai sumir. Entendeu? É tipo essa relação. Balancear. Agora, é assim, como é um bate-papo, eu vou te perguntando, aí eu vi que você está com o seu guia ali, então não tem problema de quebrar seu raciocínio. Eu estou vendo que, assim, eu estou entendendo, percebendo, vendo que tudo isso tem um psicológico na parada. Tudo isso é cabeça, certo? Tem um fator não, que é o seguinte, que é eu preciso treinar. Ah, eu tô gordo, Não posso engordar. Ah, eu tenho que superar. Se isso não for bem equalizado, isso... Verdade. Isso te cobra... Agora, você quer ver uma coisa? Nessa parada. Vou pular aqui para falar disso aí. Não, segue tua linha aí, segue tua linha. Mas é oportunidade aqui. Você sabe que na referência que eu achei, maior quantidade de atletas que são vítimas da síndrome da deficiência relativa metabólica, energética, nos esportes, são atletas autotreinados. Ele é atleta, ele é o seu treinador, ele é o seu psicólogo, ele é o seu nutricionista. Nutricionista, exatamente. Entendeu? E isso, em termos olímpicos, fora do Brasil, é muito comum. É mesmo? É muito comum. Porque atleta autotreinado. Eu vou falar assim, que a parte nutricional e a parte psicológica sou eu comigo mesmo, mas eu estou resolvendo a parte nutricional. O que eu percebi? Eu cheguei num ponto, minha percepção, cheguei num ponto de alimentação que, tipo assim, eu preciso mudar. Eu preciso me complementar ali. Então eu estou procurando a nutricionista e vou chegar lá. Mas assim, a nível olímpico, o cara ser ele mesmo para tudo? Não, inclusive, nos Estados Unidos, as federações dão curso de treinamento para os atletas. Todos os atletas, eles fazem o curso de coach. Dele mesmo? Nível 1, não, veja bem. Todo atleta da federação, o cara que está disputando tem bom tempo, ele vai lá, ele faz o coach, por exemplo, atletismo. Track and field, nível 1, nível 2, nível 3. O atleta faz para ele entender melhor. De posse desse conhecimento, ele começa a se autotreinar. Se autoajustar. Se autoajustar. E para as federações, lá fora, o que vale é o índice e a performance. Né? Se você está, às vezes, igual no Brasil, você tem que estar afiliado a uma associação. Né? No Brasil é isso. Para ser federado e concorrer a uma vaga mundial ou olímpica, você precisa estar federado e entrar lá na competição. Federado num clube. Não tem federação, não tem autofederação. Ah, não? É igual ao ciclismo? No ciclismo você não tem autofederação. Não, você tem uma federação. Como que é aqui? Não, eu vou lá na Federação de Ciclismo e me federo. Mas não é via clube? Não, eu vou lá e me federo. Ok, estou federado. Então eu estou federado pela Sharks e estou federado. Você está federado pela Sharks ou você está federado por Alexandre? Eu posso, tanto faz. Não, hoje. Eu não preciso. Você está via equipe? Não, hoje eu não estou federado, mas assim, eu estou falando assim, supondo que eu posso chegar lá e me federar. Entendi. Sem ninguém associado a mim. Tem que olhar isso aí, porque acho que em nível nacional a federação é sempre vinculada a um clube associado. Entendi. Tá bom. Entendeu? Então, tem um clube que é federado, você se federa através do clube. Não sei se o ciclismo ainda funciona assim, antigamente funcionava. Você precisava estar associado a um clube aí, por exemplo, participar de um campeonato brasileiro.
Tem que checar, mas Não, em algumas federações é assim que funciona. Ok. Tá? E nos Estados Unidos você se federa por um clube ou individualmente, e só precisa estar lá no dia da competição, marcar seus pontos pro ranking. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço bem o sistema de... Lá eles conseguem ir por universidade também, não conseguem? Não, porque o esporte universitário ele não é federado. Tá. Então você tem níveis. Se você está federado no esporte escolar, você não entra no profissional. Entendi. E nem na federação. Geralmente eles chegam após, né? Depende do esporte. Tá. Por exemplo, atletismo, primeiro ele passa pelo escolar, depois ele vai para as competições não escolares, que seriam as da federação. Então o cara faz o treinamento, ao invés de isso ser base para ele se entender durante o treino e passar para um treinador as percepções dele, fala assim, cara, ó, eu tô percebendo isso aqui, e dar um diário melhor para o treinador poder acertar, para o nutricionista poder acertar, né? Dar um negócio mais minucioso, mais assertivo, ele não faz e ele mesmo se... Mas você tem que lembrar que a cultura americana é a cultura do do it yourself, e que esses caras tem uma formação, eles vão procurando, fazem formações, e funciona. Tá. Porque os Estados Unidos ainda é o maior celeiro esportivo, se você for olhar no nível olímpico, ainda é os Estados Unidos, né? Você tem coisas muito fortes ali. Eu não vou citar a Rússia, porque a Rússia tem um histórico de uso de substâncias que a China é uma potência também muito todo forte. país que usa o esporte como propaganda do Estado, Não, ele vai usar qualquer meio para isso. Então a gente está falando de Cuba, estamos falando dos países do bloco socialista, antigos, mas, né? sem incitar nada disso, mas são países que vêm muito forte para esporte, né? Por exemplo, nos países esses do bloco socialista, todos são sistematicamente, tem as coisas ruins e tem as coisas boas. Todos são sistematicamente submetidos a um sistema de progressão esportiva, que começa na escola, que vai uma identificação, né? Opa, esse cara é bom para esse esporte, sim. essa criança, né? Tipo essa criança assim, é bom para isso, e aí já vai. A Rússia é o país que, quando eu fazia faculdade, tinha um dado lá, que a Rússia era um país que tinha maior quantidade de judocas federados no mundo. Mas ganhava de lavada. É mesmo? Tipo, o Vladimir Putin é faixa preta de judô. Foi atleta lá, candidato à Olimpíada. Ele treina até assim. hoje, né? Não sei. As últimas informações lá é que ele treina. De vez em quando ele bota o kimono para parecer machão na televisão. Não sei. Mas, de qualquer maneira, a máquina esportiva do Estado, ela tem uma estrutura que é interessante. Que é essa adesão em todo mundo é atleta de alguma coisa. As crianças, os jovens russos, todo mundo era, não sei como é que está agora, mas era atleta de alguma coisa. Tá? Importante dessa coisa aí da síndrome. Se você não tratar adequadamente a síndrome, né, e for convivendo com essas manifestações clínicas, ela pode levar a danos irreparáveis. Quais seriam? Problemas de densidade óssea que você já não consegue repor, não consegue ensinar o corpo que o cálcio não é para sinapse muscular, é para botar lá na construção do osso. Então, o que acontece? Eu tenho uma demanda muito grande de contração muscular, eu preciso de cálcio para fazer a sinapse. Então, eu começo a fazer o quê? Não tem dietético? Eu começo a pegar do osso. Não tem proteína? Começa a tirar do cabelo da unha. Para fazer contração muscular, entendeu? É a opção que o corpo tem e a exigência, a demanda que ele tem.
tempo todo e ele usa uma inteligência para tirar recurso para botar aonde tem demanda. Entendeu? Então meu corpo está com baixa... Caso de queda de cabelo, enfraquecimento de unha, né? É muito, muito comum e os atletas, eles convivem com isso. Em vez de procurar um tratamento, não, tem alguma coisa errada. Eles vão convivendo com isso. Então, problema na densidade óssea, problema cardiovascular, válvula, pericardites, que são infecções em alguma área do pericárdio ali, distúrbios gastrointestinais, que vão se tornando síndromes gastrointestinais e você vai convivendo e vai precisar conviver muito tempo com isso, e imunidade diminuída, como se fosse talvez uma síndrome de imunidade, que você também está sempre na baixa, nunca, qualquer troço que passa, você pega. Tá? Ainda no meio médico, uma síndrome muito pouco conhecida, e o pessoal só procura pela possibilidade da síndrome quando os atletas têm lesões muito graves, lesões em sequência muito graves, ou quando eles têm um colapso emocional. E aí são... Ou seja, quando a água transborda. Quando a água bate na bunda. Isso. E aí, colapsos emocionais são transtornos de imagem, transtornos... Depressão, tendência suicida, transtorno de alimentar mesmo, pessoa que come demais ou come de menos. Aí começa aqueles negócios de comer e vomitar, parará. Isso aí. Eu esqueci o nome. Tem vários, né? Tem vários? bulimia. Só achei que fosse um. Não, são vários? São vários. A bulimia é um. Agora eu não vou lembrar exatamente quais são os nomes, mas não tem problema. Tem algumas manifestações. E aí, cara, isso a gente falou no espelhamento aí da questão do atleta autogerido, mas tem uma responsabilidade muito grande dos profissionais que trabalham com esporte, sejam eles o treinador, que geralmente é que tem o contato mais diário, né? O treinador, o nutricionista, o médico do esporte, que vão vendo esses sintomas e vão reagindo a eles não com naturalidade, e vão sempre procurando uma solução que não seja só pontual, mas que ela seja, como começa a solução de um problema? Vamos ver o balanço energético. Como é que você avalia isso? Tem como avaliar? Exame de sangue? Fazendo exame metabólico aí, deve ter. Não, eu procurei, tem um projeto, chama Projeto RED-S, que é RED-S, que é uma atleta inglesa que ela sofreu com essa síndrome e ela começou a procurar e pesquisar e tal, e aí ela finalmente se identificou com a síndrome e tentou ainda, por via própria, se resolver, não conseguiu, e aí ela começou a procurar profissionais para ajudá-la. E a partir dessa ajuda profissional, ela começou a criar uma rede de informação sobre a síndrome do deficiência relativa energética nos esportes. E hoje tem esse projeto RED-S, que você pode procurar na internet, se você tem interesse de conhecer mais. Já deve ter uns documentos científicos interessantes. Procurar no material do COI, porque o COI tem os seus congressos científicos nas vésperas de cada Olimpíada. Sabia disso? Não. Toda Olimpíada, 6 meses antes da Olimpíada, tem um congresso científico de esporte do COI. E aí todas as pesquisas relativas aos assuntos, né, tem gente difundidas do mundo inteiro que vai num grande pavilhão lá mostrar suas pesquisas, com palestras, com mesas redondas, com apresentação de iniciação científica. Então é um grande congresso científico dos esportes, que é o Congresso Olímpico. Caramba! E como é uma coisa que pode nos afetar, né?
Sim, não só profissionais, como amadores também, que treinam pesado, que empurram o limite, que não admite fraqueza, que faz restrição alimentar, alguma restrição alimentar. Sem orientação. Sem orientação ou empurra além do que deveria, né? Ajuda profissional é sempre muito bem-vinda. A sugestão da moça lá que eu esqueci de anotar o nome dela, que é a diretora desse projeto RedS, fala, o primeiro passo para sair é a ajuda profissional, se identificar com a síndrome e procurar ajuda profissional de profissionais que estão relacionados com essa possibilidade da síndrome para começar a fazer as intervenções. Como qualquer doença, né? Você tem que assumir, né? Como qualquer doença, você tem que assumir. Você tem que assumir que você tem. Eu tenho e aí eu vou buscar uma solução para isso. E aí você tinha feito uma pergunta lá atrás, que era como que a gente começa a resolver. Então, tem impacto no treino. Então, você tem que fazer um treino que seja condizente com a condição do atleta. Tem uma intervenção nutricional, tem uma intervenção psicológica. E aí vai se montando um resgate. Na verdade, a síndrome é um desligamento da pessoa dela mesma, né? Uhum. Então, a resolução é um resgate que traga ela de volta. Põe no centro de novo. É isso. Põe no eixo, né? Isso. No centro não, no eixo de novo. Não, acho que talvez pôr o indivíduo no centro, porque às vezes o resultado está no centro, a imagem corporal está no centro, o peso corporal está no centro. O que eu falei não é o centro das atenções, é o centro centro dele. Do processo. Isso, centro do processo. Centro da vida dele ali, né? Centrar a pessoa ficar centrada, foi isso que eu quis dizer. Porque às vezes tem muitos atletas que o centro não é ele, né? Ele serve a um propósito. Ou a um interesse. É claro que alguns atletas vão precisar servir um propósito para poder ter sucesso. Sim. Mas isso precisa ser gerenciado. Né? Tipo assim, 7 dias por semana, 6 dias por semana, 3 semanas por mês. Isso precisa ser gerenciado. Né? Para que você tá... vamos passar essa época aqui, o foco é o campeonato. Esse outro aqui, o foco é você. Aqui o outro, o foco aqui é saúde emocional. E aí vai... trabalhando essas partes para que isso que esse conjunto todo traga uma boa preparação, ela faz parte disso aí. Observar então os sintomas, olhar para dentro de você. Por isso que é importante, cara, você se conhecer. Por isso que é importante, porque se você não se conhece, você não consegue perceber essas coisas. Você não consegue perceber. Isso é verdade. Cara, vai fazer uma viagem longa, passar um perrengue, que aí você tem que entrar em você e falar assim, sumiu. Eu sempre, quando eu estava chegando no limite, ou eu tinha umas coceirinhas na pele, era ou no dedo aqui ou na canela, eu já sabia que a parada ia virar, ou a minha sinusite, que foi o que aconteceu domingo, né? Estou lá de boa, treinei forte, sexta, sábado, domingo. Estou lá descansando quando chegou domingo à tarde, começou a escorrer lá no fundo, assim. Falei assim, aí eu comecei faz o chá e come mais e tal. Eu comecei minhas providências, estou controlando, não entrei em um quadro ruim, porque poderia... Cara, essa sinusite, ela pode, se eu não cuidar direito, em 24 horas, 36 horas, ela vira uma inflamação de garganta. Porque esse muco que desce, ele vai irritando a garganta e abre oportunidade das bactérias entrarem, né? É o que acontece comigo. Na verdade... Num outro processo, mas o que acontece irrita, aí ataca refluxo queima, aí... O refluxo queima a garganta... estoura e me derruba. E aí, o que estava acontecendo comigo era sempre os médicos irem na garganta, até que a minha médica falou assim, calma, deixa eu olhar o seu estômago. E aí, quando ela começou, falou, opa, pera aí, não tá aqui não. Peraí, que tá na sua sinusite. Eu falei, uai, sinusite? Qual foi? Batata. Então é assim,
Eu tô identificando também minha rinite, começou a querer, eu falei, opa, deixa eu mudar alguns hábitos meus aqui, segurei um pouco a onda, tô passando liso, tá de boa. O ano passado, nessa época, eu estava no meu estava no meu segundo antibiótico. Cara, quando eu descobri essa parada dessa sinusite posterior minha, que dava quando eu estava muito ferrado, na verdade eu não percebi a sinusite. Eu percebi a inflamação da garganta. Entendi. E aí, toma remédio, não sei o que lá. Cara, 10, 12 dias de inflamação na garganta, eu fui tomando remédio. Aí eu fui na médica, que é uma conhecida minha, a doutora Roberta. Hoje ela trabalha com medicina do sono, mas ela trabalhava com otorrinolaringologia e tal. Cara, ela falou assim, você tem uma sinusite e tal, e aí ela explicou, quando você ficar muito cansado, ela vai começar a manifestar. Aí você lava o nariz e passa o negócio que você usa também, que é o corticoide nasal, para controlar. E aí eu consegui, eu tava na véspera de uma prova, cara. Tipo assim, faltando 20 dias para a prova, eu fiquei 15 dias com garganta infeccionada e tomando remédio. Isso derruba? Nossa, regaça. Não, eu ia treinar e não conseguia correr subindo, velho. A perna... Eu sei como é que é isso. E aí, depois que começa a tomar o corticoide, piora. Eu sei. Piora a tua condição de performar. Porque você não consegue, você não entende o que o seu coração, cara. A parada, acontece no seu coração. O meu não é nem o coração, cara. As pernas acabam. Perna acaba. Não, o que eu sinto é assim, pô, tô de boa, de repente, cara, o coração e você e começa a sua reação corticoide? É a minha reação corticoide. O meu tem. Minha zona ali no ciclismo que eu acompanho mais, pô, um trecho lá de Z3 baixa, Z3 ali, pô, Z4, Z5, fica batendo Z4, Z5, você fala, caraca, o que tá... Teve um dia que você pegou isso, você falou assim, o que aconteceu com sua zona? Você assustou? Não, você falou assim, tomou a carreira de cachorro? O que aconteceu com sua zona? Eu falei, rapaz, não sei. Aí você falou assim, você está tomando algum remédio? Está tomando corticoide? Eu falei, tô. Eu falei, então é isso. Você pegou isso num treino que eu fiz de fato. Eu lembro disso. Aí eu falei, porra, tá vendo? O meu é isso. E aí o corticoide acaba com as minhas pernas e me dá uma sudorese noturna. Se eu tomar 5 dias, eu vou ficar 25 dias tendo sudorese noturna. E eu incho. E aí o que eu faço? Eu fui arrumando um jeito de manobrar essa minha sinusite com uma abordagem natural. Então, cara, tem anos que eu não tomo remédio. Tô aí desde domingo, é o 3º dia, já tô saindo do quadro, mas sem tomar remédio. É chá, é alimentação, é energia para dentro. Porque se eu tomar o remédio, se eu precisar tomar o remédio, eu vou ficar lascado, vai atrapalhar o treino. Né? Claro, atrapalha de qualquer maneira. Sim. Então, mas o remédio é mais prejudicial. Eu tô indo na baixa, tô fazendo só uma rodagemzinha, meia hora, 40 minutos e tal. E vai ficar assim até eu falar assim, agora dá para gastar energia, que eu não vou tirar, senão, porque se você vai lá... Você começa a disputar, né, no seu corpo. Se você arregaça... Vai te faltar... Aí vai faltar de novo. Você já sabe que onde é que é a imunidade. Ele vai lá e vai tirar da imunidade para você poder... Mas vamos lá. Dar um regaço. Só uma coisa que eu acompanhei de perto. Você veio treinando forte, fiz a prova, depois foi para Paraty e depois foi Mestre Álvaro. Fez a primeira prova. Você fez 2 provas lá, né? Fiz as provas em 15 dias, mas o Mestre Álvaro deu uma sugada, eu ainda consegui. Aí depois você foi no Pico da Bandeira? Você foi no Pico da Bandeira antes? Foi Paraty, Pico da Bandeira, Mestre Álvaro, a corrida. Isso. Na semana seguinte eu dei uma segurada boa, porque teve uma repercussão aí. E aí no final de semana passado, eu já dei outra arregaçada. E aí...
é o fato da gente se conhecer, cara. É importante, cara, se conhecer. É aquele negócio. Tem que ir lá no limite. Mas você tem que falar assim, porra, não vai dar para empurrar o limite hoje. Vou ter que mexer alguma coisa aí e vou passar. Ó, semana passada, corri no sábado, então foi descanso relativo. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Foram 5 dias que eu corri mínimo sem... Aí, sexta, sábado, domingo, eu treinei firme. Bem. Aí, quando chegou no domingo, deu uma queda. Agora vai ser. Até eu resgatar a melhor condição. Vamos lá. Carol, Fabão, Nalei, Léo. Tem mais alguém no grupo? O Simar. Amanhã, então, tem o treino. Amanhã vai ser sossegado. Sossegado. Ó. Conversa, 6h30. Já foi, depois a gente fala como é que foi. Tá, É, porque eles não... Mas sossegado. Sossegado. É isso. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Lembrou de mais alguma coisa? Não, acho que já falamos. O papelzinho foi todo. Uhum. Então bom demais. Quer saber mais? Busca. Vai lá no Comitê Olímpico Internacional. Isso, vou ver se a gente arranja um link. E botar na descrição do vídeo. Já bota na descrição. Beleza. Do projeto Red S e do Comissão Médica, lá se tiver alguma publicação. Tem que ser rápido porque eu tenho que editar hoje, para programar amanhã, para liberar amanhã. Senão... Vamos que eu quero fazer xixi. Up. Vou parar aqui, hein? Um abraço.